O senhor, como presidente e foco agora do assunto mais importante, que é exatamente o baluarte da democracia. Uma pergunta besta no começo, porque é bom você fazer pergunta besta e pergunta de leigo, porque às vezes essas perguntas são as mais importantes, né? Ministro, como é que pode, numa democracia, a gente ainda ter voto obrigatório? Isso já não devia ter evoluído para que o brasileiro exercesse a democracia, começando pelo voto, ministro. Bom dia, prazer em estar com o senhor, espero que esteja bem de saúde, que é o mais importante hoje em dia. Prazer não falar com o senhor. Bom dia, Datena, estou muito bem de saúde, sim, graças a Deus, trabalhando full time, e não existe pergunta ruim, existe resposta errada. Portanto, eu enfrento essa questão. Eu acho, Datena, que num futuro ideal próximo, o voto deveria ser facultativo. Mas como você bem lembrou, a democracia brasileira ela ainda é relativamente recente. A Constituição brasileira é de 1988 e nós temos 32 anos apenas de democracia com estabilidade institucional. Eu concordo plenamente com a observação que fez o ministro Gilmar Mendes. Apesar de chuvas, trovoadas e vendavais, as instituições resistiram. Se você me permitir, apenas porque você tocou no assunto e eu recapitular, nós tivemos de 1930 para cá, Revolução de 30, tentativas de quebra da legalidade constitucional. Revolução de 30, intentona comunista de 35, golpe do Estado Novo de 37, deposição de Vargas em 45, duas tentativas de golpe contra Juscelino Kubitschek em 55, o veto dos ministros militares à posse do vice-presidente João Goulart em 61, o golpe militar de 64, o ato institucional número 5 de 68, o golpe dentro do golpe que impediu a posse do Pedro Aleixo em 1969, os anos de chumbo do Médici. Portanto, a história do Brasil é a história da quebra da legalidade constitucional, dos golpes, dos contragolpes e das quarteladas, ainda esquecido o contragolpe preventivo do Marechal Lott. Portanto, 32 anos de estabilidade institucional com todas as nossas vicissitudes, Datena, merecem ser celebrados. Por que eu acho que o voto ainda deve ser obrigatório mais um pouco? Porque uma abstenção imensa, nesse momento da vida brasileira, deslegitimaria a democracia. E por uma outra razão que eu acho que você vai se impressionar, é que o voto facultativo, num caso brasileiro e no mundo atual, ele potencializa os extremos, porque o radical não deixa de ir votar, mas o moderado deixa. E o que nós mais estamos precisando nesse momento na vida brasileira e talvez no mundo é de moderação, de menos polarização. Eu ouvia você falar a capacidade de você lidar com o diferente, tratando-o com respeito e consideração. Eu estou numa enorme campanha pela ideia de que quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e plural. Portanto, eu acho que ainda precisamos do voto obrigatório mais um pouquinho, mas logo ali na esquina do tempo eu acho que ele deve ser facultativo, sim. É uma das constituições, se não a maior, que garante a estabilidade democrática da maior nação democrática do país, que foi arranhada pela primeira vez desde a Guerra da Secessão, lá de idos tempos, né, que são os americanos. A Constituição americana ela foi formada por notáveis, e notáveis mesmo, né, de primeira qualidade, e logo em seguida a Comissão Constituinte foi destituída e ela permanece com poucas páginas, mas com cláusulas pétreas, que assim deve ser, né? Ela foi feita e não foi mudada, né? Tanto que quando algum maluco pega alguma arma e sai matando gente, e eles querem tirar a arma do americano, pode ser que não seja a cláusula mais adaptada ao mundo de hoje, não é? Mas eles não conseguem tirar essa cláusula porque está dentro do que eles consideram uma coisa que não pode ser mudada, é cláusula pétrea. Essa Constituição americana foi afrontada violentamente agora pelo Trump, a primeira vez que eu vejo um arranhar da democracia
americana assim, numa eleição, né, em que o Trump diz que não vai sair do lugar que ele está e tal, mas mesmo assim, ele, para ficar no lugar que ele está, ele tem que usar a lei. Não adianta ele tentar os arroubos que ele tem, porque ele tem que tentar a lei. É pelo caminho legal se ele quiser ficar no banco dele lá. Mas ele arruma uma baita divisão no país que eu não me lembro de ter visto desde a Guerra da Secessão essa divisão aí. Pode ser que tenha havido tempos lá atrás e aconteceu muito pouco, né? Porque o americano sempre preservou aquele sentido de lealdade à nação, né? O político é menos importante do que a nação. Aqui, alguns políticos se julgam maiores que o nosso hino, a nossa bandeira, e mais do que o povo brasileiro a quem eles representam e são inquilinos do poder. Essa é a grande realidade. Então, como é que o senhor analisa o episódio do Trump alegando fraude e dizendo que vai continuar como presidente e tal, e que vai conseguir continuar como presidente numas eleições que são feitas pelo correio, que são feitas com a velha e boa cédula, não é? Com os colégios eleitorais e tal. É uma eleição difícil de entender, mas que existe há muito tempo. E aqui nós temos o voto eletrônico, através das urnas, não é? Os americanos já tentaram, pelo menos, ver o nosso processo de eleição e imitar o nosso processo de eleição, ou colocar em prática lá, mas alegaram que não era o melhor. Vamos continuar com o que tem. Já houve um caso lá do Biden com o Trump da Flórida e tal. Por que é que, por exemplo, os americanos não adotam o voto eletrônico? Quão o voto eletrônico é seguro? Agora o senhor, como presidente do TSE, pode falar isso com mais clareza, porque está entendendo muito mais disso e tem que entender mais do que todos nós. Por que é que o voto eletrônico é considerado seguro? Menos também pelo presidente Bolsonaro, que alegou que já houve fraude em urnas eletrônicas e daí por diante. Mas por que é que o voto eletrônico é seguro? Até que ponto ele é seguro? E até que ponto a garantia das eleições está mantida, a começar por essas eleições municipais, já com vistas a 2022, e se há alguma novidade em relação a aperfeiçoar o sistema eletrônico de votação? Muito bem, Datena. Começando pelos Estados Unidos, nos limites que eu posso me permitir falar, eu estive lá como convidado, como observador das eleições. Estive em sessões eleitorais no estado de Maryland e estive numa sessão eleitoral em Washington. De fato, o voto lá ainda é em cédula e manual, mas não tão primitivo quanto se possa imaginar, porque depois do voto ele é colocado, o próprio eleitor coloca numa máquina, pelo menos nos 2 lugares onde eu estive, e depois é a máquina que conta. Portanto, a contagem em si não é manual como padrão, porque em muitos casos é. O que aconteceu que dificultou, que trouxe essas controvérsias na eleição americana do que eu pude observar? É que lá eles permitem, Datena, o voto antecipado. As próprias sessões eleitorais abrem 4, 5 dias antes. Portanto, a eleição principal era 3 de novembro, mas quem quis votar no dia 2, no dia 1º, no dia 31 de outubro, pôde. Então, teve uma quantidade de votos antecipados presenciais. E, além disso, lá também se admite o voto pelo correio. O jeito vota e coloca lá numa caixa específica. O que aconteceu politicamente? Os democratas, que levam a sério, bem a sério, a pandemia, convocaram os seus eleitores para votarem antecipadamente e evitarem aglomerações. Os republicanos e o próprio presidente, que minimizam as circunstâncias da pandemia, convocaram os seus eleitores para votarem no dia 3, especificamente. Portanto, no dia 3, a maioria que votou nos estados mais divididos era republicana. E aí, desde o final do dia 3, o presidente começou a dizer, bom, só vale os votos que foram contabilizados hoje, porque eles contam primeiro os votos do dia 3, do dia efetivo. E os votos antecipados, na medida em que iam chegando, iam revertendo o resultado. Portanto, o presidente, em estados-chave, ganhou no voto de 3 de outubro, mas quando chegaram os votos antecipados, isso foi se revertendo. É isso que
eles têm chamado de fraude. Isso não é fraude porque a regra do jogo permitia. Portanto, é muito surpreendente que esteja acontecendo isso e que se insere numa onda mundial que combina três coisas complexas quando elas se juntam, Datena, que é o populismo, o conservadorismo radical, não o conservadorismo como uma opção legítima, mas o radical, o da intolerância, o que não reconhece o outro, que é o que está acontecendo, e o autoritarismo. Quando populismo, conservadorismo radical e autoritarismo se juntam, nós temos problemas como os que aconteceram na Hungria, na Polônia, na Turquia, na Rússia e agora, surpreendentemente, nos Estados Unidos, mas eu acho que as instituições lá são fortes o suficientes para derrotarem esse tipo de reação. Falando sobre o Brasil, nós temos urnas eletrônicas, Datena, desde 1996. Nunca se documentou nenhum caso de fraude, que, aliás, acontecia muito no tempo do voto em papel e do voto impresso. Portanto, nunca se documentou. Eu não dou muita bola, eu sou juiz, eu dou bola para fatos e provas, e não para retórica política. O meu papel é enxergar para além da fumaça. E nunca se documentou nada que agravasse as urnas. Nunca houve uma prova de fraude, um elemento efetivo. Portanto, eu não tenho paixão pelas urnas eletrônicas, eu tenho paixão por eleições limpas. Nunca aconteceu e, nesse sistema, se elegeu pela segunda vez o presidente Fernando Henrique, por duas vezes o presidente Lula, por duas vezes a presidente Dilma e por uma vez o presidente Bolsonaro. Evidentemente, eu respeito a opinião de todo mundo e mais ainda do presidente da República. Porém, até aqui, as urnas se revelaram confiáveis. Elas só têm um problema, Datena. Elas custam muito caro. Nós temos quase 500 mil urnas e elas precisam ser trocadas. A cada 2 anos você tem que trocar 20%, porque tudo que é tecnológico vai ficando obsoleto. E a gente gasta 700 milhões a cada 2 anos para comprar urna. É muito dinheiro, a gente tem destinos melhores para essas verbas. De modo que eu fiz agora uma chamada pública para as grandes empresas de tecnologia, aliás, qualquer uma que tenha se inscrito, para apresentar um novo modelo de eleição digital, se possível, usando o próprio celular, o próprio dispositivo pessoal, e para ver se nós conseguimos baratear. Agora, no dia 15 de novembro, essas 31 empresas, inclusive Microsoft, IBM, uma parceira da Amazon, a Indra, espanhola, todas elas se inscreveram e vão fazer testes em 3 cidades brasileiras de um novo modelo de votação digital. Perdão? Não, genial, isso é genial. Parece que é uma... É o que eu falei, viu? As coisas mais simples são as mais geniais. Descobertas mais simples foram por acaso, né? O cara que descobriu, o Fleming, que descobriu aí a penicilina, ele só de observar, tem mofo ali, esse negócio aí pode dar certo e tal. As ideias mais simples, é por isso que eu sou adepto do simples. Me permita interrompê-lo, mas, por exemplo, numa época de pandemia, se você já pudesse votar pelo telefone celular, seria magnífico. Porque é claro que o voto pelo celular só seria aceito pela urna com uma série de detalhes que garantissem que o cara que está votando pelo celular é aquele cara que está votando mesmo pelo celular. Reconhecimento facial, digital ou coisa parecida. Pode ser até mais seguro do que o cara ir votar lá na própria urna. Você entendeu? Em época de pandemia isso é genial. E essas empresas que estão participando desse processo, desse experimento, são empresas que têm todos os caminhos de criptografia, de proteção contra hackers e tal. Então isso é genial, genial. Se pudesse votar pelo telefone celular, ministro, eu faria uma estalta para o senhor, como diz o outro, porque é genial isso. Genial, simples e genial. Datena, deixa eu te dizer, mas para bem e para mal ainda não é assim. Nós vamos esperar as propostas e aí eu vou me reunir com os meus sucessores, que são o ministro Luiz Edson Fachin e o ministro Alexandre de Moraes, que são parceiros e amigos, para nós vermos qual o melhor modelo, se aparece um satisfatório, e programarmos para as próximas eleições. Mas para essas, Datena, me permita dizer, tudo o que era razoavelmente possível de se fazer para proporcionar segurança para mesários e eleitores
nós fizemos? Nós constituímos uma consultoria sanitária com a Fundação Oswaldo Cruz, o Hospital Sírio-Libanês, onde eu sei que você tem amigos, e o Hospital Albert Einstein, e eles fizeram uma programação, um plano de segurança sanitário notável, e nós adquirimos, eles recomendaram a consultoria sanitária da Atena para proteção dos mesários, 9 milhões de máscaras, cada um vai receber 3 para trocar de 4 em 4 horas, 2 milhões de face shields, que são aqueles protetores faciais, são 2 milhões de mesários, 2 milhões de frascos de álcool gel, cada mesário vai ter o seu, e para os eleitores nós conseguimos 1 milhão de litros de álcool gel para o eleitor higienizar a mão na entrada e na saída da urna, e mudamos o trajeto dele dentro da sessão eleitoral para ele não ter nenhum tipo de contato físico com o mesário. O eleitor deve ir de máscara e, se possível, levar a sua caneta. De modo que tudo que era razoável, e detalhe, não gastamos um centavo. Fizemos uma chamada pública para a iniciativa privada patrioticamente colaborar. Foi extraordinário, motivo de orgulho para o Brasil. Quase 40 empresas e entidades compraram tudo e fizeram a logística. Eu só não vou dar o nome aqui de cada uma que eu gostaria, porque não pode fazer publicidade, mas foi extraordinário o que elas fizeram. O país está sem dinheiro, eu não teria tempo de fazer isso por licitação. Está tudo entregue, tudo pronto para as eleições se realizarem com segurança. Então, você me permita aqui convocar o seu público enorme para dizer que o risco de contaminação para quem seguir as recomendações é mínimo, e o Brasil e a democracia brasileira estão precisando da participação de todos. Nós fizemos da melhor forma possível a nossa parte, estamos pedindo aos eleitores que não faltem a esse compromisso com a história. O medo que há é exatamente o da pandemia. Você não pode ignorar que a Europa está em chamas. Você não pode ignorar que os Estados Unidos estão em chamas, de novo, com uma segunda onda da doença. Isso é perceptível. Gente morrendo para todo lado, até mais do que na primeira onda, e gente, 131 mil casos, 132 mil casos, de um dia para o outro dos Estados Unidos, podendo chegar a 200 mil casos. Agora no Natal, no inverno americano, na Europa também os casos explodindo. A gente não pode ignorar esse vírus, a gente não pode subestimar esse vírus. Então pensou-se que a abstenção podia ser maior. Pelo outro lado, nós temos um processo eleitoral esse ano que parecido com o americano, não é? O americano foi diferente esse ano porque o Trump, ou o cara ia votar nele ou contra ele, não, nem a favor do Biden, porque o Trump é esse tipo de gente que desperta esse tipo de atenção. Tanto que o Biden teve o maior número de votos populares de todos os tempos, e o Trump foi o segundo presidente mais votado de todos os tempos. O índice de abstenção muito baixo em relação ao que é nas eleições americanas. O senhor prevê que o índice de abstenção, pela segurança demonstrada nessas eleições, seja baixo? E agora a primeira das perguntas que parece imbecis, mas são importantes, sabe? Eu perguntei outro dia para 2 caras super bem informados da minha equipe, super inteligentes da minha equipe, e eles não souberam me responder. Eu falei assim, que horas termina a eleição e que horas começa a apuração? Ninguém sabia me responder. E é tudo cara bem informado, hein? Tudo cara bem informado. É que as emissoras, elas têm grupos que estão voltados só para isso. E os outros profissionais, apesar de super capazes e grandes jornalistas, não souberam me responder. Que horas começa a eleição, não souberam me responder. E aí vai uma pergunta muito egoísta e particular. Não é tão egoísta, mas é egoísta. Porque eu tenho mais de 60 anos, né? Tenho 63 anos, sou do grupo de risco pra caramba. O senhor disse que eu tenho amigos do Einstein, mas felizmente no Sírio, mas felizmente também tenho no Einstein, mas eu acho que eu tenho mais amigos no céu, porque dessa vez eu vi Jesus de frente, assim. Ainda bem que eu vi Jesus, porque se eu visse outra coisa, acho que o meu caminho era outro. Mas então, para grupo de risco e pessoas com idosos, não é?
como é que vai ser feita a votação. Acho que é mais importante responder essa segunda pergunta primeiro. Como é que essas pessoas vão ter garantia de poder votar, né, sem se contaminar, ministro? Pois então, aqui eu respondo todas. A primeira preocupação que nós tivemos, nós constituímos uma comissão médica para saber se era bom adiar as eleições. E a comissão médica recomendou que adiasse, porque eles monitoraram a pandemia e viram que a curva da doença ia começar a cair em final de setembro, e eles acertaram. Começou a cair e nós adiamos de 4 de outubro para 15 de novembro, e os índices da doença no Brasil hoje são menos da metade do que eram nos momentos de pico. Portanto, eu acho, infelizmente, que tivemos esse acerto no adiamento. A doença já está bem mais abaixo. Quanto à abstenção, a sua segunda preocupação, nós fizemos uma campanha conduzida, estrelada pelo médico Drauzio Varella, e graciosamente, devo dizer, e nós recrutamos quase 900 mil mesários voluntários da Atena. É extraordinário, nunca aconteceu isso. Portanto, eu identifico isso como uma onda de participação. As pessoas estão querendo participar. Tivemos 550 mil candidatos inscritos, também um crescimento importante em relação à eleição de 2016, de modo que, em relação à abstenção, o meu sentimento é que a democracia brasileira está revitalizada e as pessoas estão com uma ânsia de participação, e a eleição municipal do prefeito é muito importante, porque as pessoas não moram nem na União nem no Estado, as pessoas moram no município, na cidade. E é a cidade que cuida de educação fundamental, que cuida de saneamento básico, que cuida de educação básica. Agora, a preocupação com os idosos. Nós constituímos, para tudo a gente tinha uma comissão de profissionais científicos, portanto, médicos para o adiamento, depois uma comissão de estatístico para sabermos quanto tempo a gente teria que estender o horário de votação. Estendemos em 1 hora, e nós pedimos aos estatísticos para calcularem se era bom reservar faixas etárias para votarem em cada horário. E eles disseram que não, por maior risco de aglomeração, salvo reservar as 3 primeiras horas para os maiores de 60 anos. Portanto, quem tem mais de 60 anos terá preferência para votar entre 7 e 10 horas. O horário tradicional das eleições era de 8 às 17, esse ano será de 7 às 17, para o seu pessoal aí ficar informado disso, e as 3 primeiras horas reservadas para os que têm mais de 60 anos. Lembrando que nós estamos convocando os jovens, eu mesmo fiz uma gravação para o TikTok, que agora é a rede dos mais jovens, e nós estamos convocando, porque a partir de 70 anos, não é o seu caso, Datena, o voto é facultativo. Mas aqui para nós, 70 anos hoje são os novos 50. Quem tem 70 anos ainda vai ter 20 anos. Quem chegou aos 70 tem 20 anos pela frente. Portanto, tem que ir votar para cuidar do seu próprio futuro, além dos seus filhos e dos seus netos. Portanto, nós estamos esperando um comparecimento maciço para mostrar a força da democracia brasileira e a preparação para as próximas eleições. Mas sempre lembrando, a eleição presidencial tem mais visibilidade, mas a gente mora mesmo no município, e escolher um bom prefeito é decisivo nos 5.600 municípios que existem no Brasil. Portanto, nossas 3 campanhas da Atena são: não deixe de votar, vote com consciência, se prepare, pesquise um pouquinho, veja a credibilidade que os candidatos podem merecer, e, em terceiro lugar, vote com segurança, o que para o eleitor significa ir de máscara, não aglomerar, respeitar o distanciamento social e, quem puder, levar a própria caneta. Olha, detalhe que eu não sabia. Se você puder levar a sua caneta, é fundamental, porque tem lá as canetas disponíveis em todas as eleições. Mas para evitar contato, leve a sua caneta. Eu não sabia disso, já aprendi. O risco entre 7 e 10 da manhã de aglomeração, porque vai ser para idosos, não é? Não existe, ministro. Como é que pode ser agilizado o voto do mais idoso nesse horário? Que vai acabar se confundindo também
com o cara que não tem mais de 60 anos ou 60 anos, que é o sujeito que vai chegar às 8. Né? Esse período não pode ser um período de aglomeração maior? Atena, nós reunimos uma comissão de estatísticos com a ajuda do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, da USP e do INSPER e da Fiocruz, e eles verificaram o número de pessoas nessa faixa etária, acima de 60 anos. Eles verificaram o que eles chamam de taxas de saturação, que é o risco de você ter fila ou aglomeração, e chegaram à conclusão de que se reservássemos 3 horas para quem tem mais de 60, o risco de fila seria mínimo. Nós só dissemos preferencial e não proibimos quem eventualmente compareça tendo menos de 60 anos, porque muitos idosos comparecem acompanhados e, portanto, nós não quisemos excluir. Mas vai ter fila preferencial para os idosos. Portanto, quem tiver menos de 60 só vai votar quando não tiver mais ninguém acima de 60 na fila. Era a pergunta que eu queria fazer. Porque normalmente o sujeito de mais idade, ou por alguma dificuldade de locomoção, ou por não enxergar bem, ou por ter que ter orientação mesmo de como você vota, a nossa cédula é bem simples, né? Se você pegar a cédula americana, é um questionário, é um negócio assim impressionante. O cara responde a uma série de coisas. O senhor esteve lá agora, é um questionário. É verdade. Parece uma prova do Enem. A cédula, onde eu estive examinando em Maryland, ela tinha 2 páginas. Na primeira você votava para presidente, para juiz estadual, para desembargador estadual, e na segunda página perguntava uma questão sobre o orçamento, uma outra questão se a população de Maryland queria ou não jogo de apostas em esportes, uma outra pergunta sobre o tempo de estágio probatório de policiais. Era um questionário com um varejo administrativo que nós não fazemos aqui, é isso mesmo. Agora, mesmo assim, por essas dificuldades que eu já falei, já é hábito o idoso ir acompanhado de alguém. Ele vai poder ser auxiliado por alguém que... É claro que se ele tiver dificuldade de mobilidade, está numa cadeira de rodas, né, é difícil andar, corre o risco de cair e tal, eu acho que é até sensato que a pergunta já está respondida. Mas aquele idoso que precisa mesmo do apoio do parente, ou de, enfim, quem for acompanhá-lo, vai ser permitido isso, ministro? Datena, o voto no Brasil é sigiloso, por previsão constitucional. Então, no momento de ele colocar o dedo no touchscreen da urna, ele tem que estar sozinho. Ele não pode ter ninguém junto com ele. Portanto, ele pode até, eventualmente, precisar de alguém que o leve e o acompanhe até lá. Mas o ato de votar é sigiloso. É uma das dificuldades que eu espero que alguém apresente sugestão boa na minha proposta de votação digital. É que, como o voto é sigiloso, num país como o Brasil, você precisa ter certeza de que ninguém está votando com o patrão ou o coronel atrás. De modo que estou esperando que venha alguma sugestão nova, porque senão nós vamos nos livrar do custo da urna eletrônica, mas o eleitor ainda vai ter que comparecer até a sessão eleitoral, mesmo que ele vote do seu próprio dispositivo, para assegurar que o voto seja secreto. Agora, a tecnologia hoje em dia permite que eu esteja em Brasília, você em São Paulo, se tiver alguém em Nova York querendo participar, a gente conecta também. Portanto, a tecnologia tem soluções que nós não somos capazes de imaginar. Então, eu espero que eles venham com alguma coisa. Nós temos mais ou menos a mesma idade, apesar do tempo ter te tratado melhor. Nós somos do tempo em que não havia nem controle remoto na televisão. E hoje em dia é a vida do streaming, como você sabe, o sujeito assiste o programa que quer na hora que quer que ele chegue em casa, entendeu? Portanto, na nossa idade adulta, Datena, houve tantas transformações que eu não duvido de nada em termos de tecnologia e soluções engenhosas para, inclusive, essa questão que eu suscitei aqui. Bom, então, relembrando, as eleições começam às 7, terminam às 5 da tarde, me parece que é isso que eu ouvi, com um período preferencial entre 7 e 10 horas da manhã para pessoas com mais de 60 anos,
mais de 60 anos, não impedindo que pessoas que tenham menos de 60 anos possam votar nesse período também. Mas, de preferência, deixa os velhinhos votar primeiro aí, porque vai haver facilidade para as pessoas de mais idade votar. Então, disso nós já dissemos. Outra coisa importante, é bom ser repetitivo, porque essas eleições serão as eleições mais difíceis de todos os tempos. Bom, primeiro, para arrumar um candidato para votar, que está difícil, mas é por causa da pandemia. Agora, sem ironia, é por causa da pandemia mesmo, não é? Então, outra coisa que eu não sabia, cara, você tem que levar a sua caneta. A sua caneta. A sua caneta é fundamental, porque você aí não tem o contato com a pessoa que vai te dar a caneta. Então, use a sua caneta, leve a sua caneta, não esqueça a sua caneta. Você entendeu? Uma outra coisa que nós não falamos aqui, mas que está mais do que implícita, nunca compareça a uma urna eleitoral sem máscara. Jamais deixe... Você vê como uma coisa mais simples, nós conversamos até agora, procurando falar as coisas mais simples, e não falamos disso. Você não deve comparecer às eleições sem máscara em hipótese nenhuma. Ou eu estou enganado, ministro? Não, se estiver sem máscara, não vai poder votar. Essa regra é estrita, porque a consultoria sanitária, a que eu me referi antes, eles identificam que a principal via de transmissão da doença é por secreções respiratórias, é quando você fala ou respira perto de alguém. Portanto, eu até mencionei isso um pouquinho mais cedo. Os dois grandes mecanismos de prevenção são uso de máscara e distanciamento social. E, Datena, a gente está trabalhando como se a pessoa que compareceu para votar estivesse contaminada, porque se não estiver contaminada, não precisava de nada disso. Portanto, é uma proteção relevante, mas tem que ir de máscara, e nós temos 9 milhões de máscaras para os mesários, nós não temos 148 milhões de máscaras para os eleitores. Cada um tem que comparecer com a sua, que de resto já é uma exigência dos municípios em geral e dos estados. Quem comparece a local público tem que estar de máscara. E, no geral, as pessoas vêm respeitando. Tem uma parte da juventude, às vezes, que faz balada e tal. É difícil conter, mas, em rigor, todo mundo tem que usar máscara. E não é uma questão de livre-arbítrio, eu não quero usar. Porque não é uma decisão pessoal. É a proteção do outro também. O indivíduo pode chegar em casa e beber até cair, que é um problema dele, mas ele não pode sair dirigindo, porque aí passa a ser um problema dos outros. Portanto, usar a máscara em público não é uma escolha pessoal, é uma determinação porque você está protegendo as outras pessoas também, além de a si próprio. Por ser uma eleição histórica em tempos de uma pandemia que já passou para a história, não é? O senhor prevê que haja dificuldades e atrasos na eleição ou não? Ou acha que com esse esquema bem armado os prazos serão cumpridos aí, os horários serão cumpridos aí, mesmo porque a pessoa que vai votar, acho que vai votar com muito mais consciência da forma que ela deve votar, não é? O senhor prevê que seja normal essas eleições? Até você vem do esporte e entenderá, a gente só comemora o gol depois que a bola está na rede e o juiz apontou para o meio de campo, né? E hoje em dia ainda tem o VAR, apesar de que o VAR somos nós, portanto, nesses eu confio. Portanto, está tudo preparado, tudo que era razoável de ser feito, mesmo no Amapá, que está vivendo uma situação dramática, nós conseguimos mandar 1.200 baterias sobressalentes, estamos monitorando a questão de volta da eletricidade. Tudo o que era razoavelmente possível fazer, nós fizemos. E, portanto, eu diria que nós estamos preparados. Mas, como tudo na vida, a gente entrega a Deus para que funcione como deve funcionar. Para encerrar, que eu tenho que liberar o ministro, segundo a assessoria 11h10, mas já foi um prazer conversar com o ministro. Acho que a gente esclareceu coisas importantes. Essa eleição, eu espero já que de 2022, a gente espero que primeiro tenha gente para votar lá, né? Mas espero que a gente já esteja no mundo normal. Se Deus quiser, com vacina, com coquetel de remédio, 2022, tomara que a gente esteja Isso é uma torcida e uma esperança do mundo, né?
Mas essas eleições vão ser importantes, esse primeiro turno vai ser importante em projeção já para o segundo turno, que é imediato, é logo em seguida. Né? Então, o que nós tivemos que aprender nesse primeiro turno, a gente vai usar e ver onde errou nesse primeiro turno para o segundo turno. Essa é a última pergunta, espaço aberto para o senhor fazer mais algum esclarecimento, se houve algum problema legal mais sério, se não houve. Enfim, o senhor fique à vontade, porque a gente já está no fim da entrevista, ministro. Muito obrigado, Datena. Foi um prazer estar aqui conversando com você. Como você observou, as cidades que têm mais de 200 mil habitantes, elas têm um segundo turno de votação, caso o candidato mais votado não tenha conseguido a maioria absoluta dos votos, que é metade mais um. Portanto, comumente em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, é muito comum que haja um segundo turno. Eu gostaria de me dirigir ao seu público para fazer 3 pedidos, eu diria. O primeiro, não deixe de votar. A democracia brasileira precisa da sua participação, o voto de cada um tem poder e cada eleitor pode fazer a diferença. Meu segundo pedido é vote com consciência. Algumas das principais decisões das vidas das pessoas são tomadas nos municípios, pelos prefeitos, pelas câmaras de vereadores, inclusive em matéria de educação, de saúde, de saneamento. Não vote como uma obrigação penosa, vote como um privilégio de quem pode participar e escolher os melhores. Eu e o Datena vivemos tempos em que não era possível votar, eram tempos mais tristes e mais feios. E, por fim, vote em segurança, proteja a si mesmo e proteja a todas as demais pessoas, usando máscara, mantendo o distanciamento social, seguindo as recomendações das autoridades eleitorais que vão estar lá no dia das eleições. Nós conseguimos, Datena, com um grande trabalho, minimizar o impacto das campanhas de desinformação, de notícias falsas e de fake news nessas eleições, uma parceria imensa com todas as plataformas tecnológicas, com todas as agências checadoras de notícias. Tivemos mínimos problemas nessa área. Espero que nós estejamos criando uma cultura em que as pessoas se dispõem a jogar limpo e, portanto, colocar os seus argumentos na mesa em vez de disseminar mentiras ou tentar desqualificar as outras pessoas. É um avanço civilizatório que nós precisamos fazer. Portanto, as minhas recomendações são: jogue limpo, participe, faça a diferença e ajude a fazer um país melhor e maior. Sempre um prazer falar com você. Felicidade, sucesso e saúde, Datena. Para mim, uma honra. Felicidade, sucesso e saúde ao senhor, e que tenhamos aí um processo democrático totalmente preservado em todos os sentidos, e a saúde popular também acima de tudo, porque o bem-estar do povo é o que muito político precisa saber que é o mais importante na hora em que se propõe a ser candidato. Fique com Deus, ministro. Um abraço, tudo de bom, felicidades.